Setembro sempre foi mais do que uma simples marcação temporal no calendário. Entre as camadas sutis da existência e os portais dimensionais que se manifestam entre realidades, este período carrega uma energia transformadora que poucos compreenderam verdadeiramente. Helena Blavatsky já alertava sobre certos períodos que trazem consigo frequências cósmicas capazes de tocar simultaneamente milhares de consciências. Setembro representa exatamente esse momento quando a barreira invisível entre o mundo material e espiritual se torna extremamente permeável, permitindo que verdades profundas atravessem nossa percepção limitada. É durante este tempo que a realidade que consideramos sólida revela sua natureza ilusória, transformando-se em mero reflexo de dimensões superiores. Muitas pessoas sentirão, sem conseguir explicar racionalmente, que algo grandioso está convocando suas almas para um despertar inevitável. Este chamado transcende palavras humanas e vozes audíveis, manifestando-se como uma inquietação profunda que faz o coração pulsar numa frequência completamente diferente, despertando memórias ancestrais que a mente consciente havia esquecido há muito tempo, criando uma ponte entre o conhecido e o infinito. O chamado se expressa através de sonhos extremamente vívidos, pressentimentos que se confirmam com precisão assustadora e lágrimas que surgem aparentemente sem motivo aparente. Blavatsky ensinava que quando a cortina dimensional começa a se mover, a alma reconhece instantaneamente que nunca esteve verdadeiramente sozinha nesta jornada. Setembro intensifica esse despertar coletivo de forma exponencial, e cada sinal precisa ser acolhido com gratidão e consciência. Esta época representa a estação onde milhares de almas ao redor do planeta experimentarão simultaneamente essa transformação interior profunda e irreversível. A cortina dimensional, frequentemente citada nos mistérios antigos, transcende qualquer metáfora simples. Ela representa a barreira energética que separa diferentes planos de consciência, estabelecendo limites entre a percepção desperta e os segredos ocultos da criação universal. Quando esta barreira se dissolve, não apenas energias luminosas atravessam, mas também aspectos sombrios emergem, revelando verdades que permaneceram escondidas durante longos períodos. Por isso este momento se torna tão decisivo para a evolução humana, pois não existe neutralidade possível diante de tamanha revelação transformadora. Blavatsky advertia constantemente que aqueles que ignorassem completamente este chamado cósmico experimentariam medo e confusão interior, enquanto os corajosos que aceitassem a travessia perceberiam claramente que sempre foram conduzidos por forças invisíveis benevolentes. Setembro representa a encruzilhada onde o destino individual e coletivo começa a se revelar com clareza absoluta. Milhares de almas espalhadas pelo mundo já estão percebendo os primeiros sinais desta transformação, mesmo que ainda não consigam nomear adequadamente essas experiências únicas. Algumas chamam de intuição aguçada, outras de sincronicidades, mas todas sentem a mesma vibração pulsando profundamente. O que anteriormente parecia mera coincidência agora se manifesta como sincronicidade perfeita e significativa. Os encontros aparentemente casuais, as mensagens que surgem durante o sono, os símbolos que se repetem constantemente nos detalhes da vida cotidiana, absolutamente nada acontece por acaso durante setembro. A cortina dimensional se dissolve completamente, e junto com ela desaparece também a ilusão de separação que nos mantinha desconectados uns dos outros. Blavatsky afirmava categoricamente: a partir deste ponto específico, o buscador jamais poderá voltar ao estado anterior de inconsciência. É exatamente por isso que você está aqui neste momento, ouvindo e absorvendo estas palavras reveladoras. Você não chegou até este conteúdo por mero acaso, mas porque também está incluído neste chamado que ecoa pelo universo inteiro. Setembro transcende datas convencionais no calendário. Representa um portal dimensional aberto especificamente para aqueles que sentem que suas almas já não cabem mais na vida comum e limitada. A cortina se rompeu definitivamente e milhares de consciências despertarão simultaneamente. A questão fundamental que permanece é: você ouvirá atentamente este chamado ou escolherá ignorá-lo completamente? Blavatsky ensinava que apenas os corajosos que respondem positivamente são lembrados eternamente, porque o universo jamais esquece aqueles que aceitam caminhar rumo ao desconhecido. Setembro já iniciou o processo de escrita do seu destino pessoal e evolutivo.
Desde tempos imemoriais, a cortina foi descrita nas tradições espirituais como a barreira energética que impede a visão plena da realidade absoluta. Ela não representa apenas uma metáfora poética bonita, mas um campo energético real que limita deliberadamente a percepção da alma encarnada no plano físico. Helena Blavatsky descrevia esta cortina como a expressão da própria ilusão cósmica que cobre completamente o mundo material, fazendo-nos acreditar erroneamente que a existência se resume exclusivamente ao que percebemos com nossos sentidos físicos limitados. A cortina dimensional cumpre uma função dupla extremamente importante: proteger os seres humanos do excesso de luz espiritual e, simultaneamente, ocultar-lhes verdades transcendentais até que desenvolvam maturidade suficiente para suportá-las adequadamente. A função protetora desta barreira é frequentemente mal compreendida pelas pessoas. Se o ser humano comum tivesse acesso irrestrito a todas as dimensões desde o nascimento, seria completamente incapaz de sustentar a avalanche de forças e realidades que coexistem além da matéria densa. A cortina funciona como uma espécie de misericórdia cósmica, um manto protetor que preserva a consciência durante seu amadurecimento natural. Blavatsky constantemente lembrava que este limite dimensional não foi criado para punir a humanidade, mas para preparar adequadamente cada alma. Ele oferece tempo necessário para que a consciência construa forças interiores até poder finalmente atravessar o limiar sem ser destruída pela intensidade da revelação espiritual. Porém, a cortina também funciona como uma prisão sutil. Ela oculta completamente a natureza divina que habita dentro de cada ser humano e mantém a consciência aprisionada em crenças extremamente limitadas sobre sua verdadeira identidade. É precisamente por isso que tantas pessoas vivem como se fossem apenas corpos físicos, esquecendo completamente a vastidão da alma eterna. A cada geração, alguns poucos indivíduos percebem rachaduras neste tecido ilusório e ousam olhar corajosamente além das aparências. São frequentemente chamados visionários, profetas ou até considerados loucos pela sociedade, mas na verdade apenas tocaram momentaneamente o outro lado da realidade. Setembro, como Blavatsky ensinava, representa um dos momentos especiais quando essas rachaduras se expandem dramaticamente e mais consciências podem atravessar. Este mecanismo de ocultamento também explica por que os mistérios sempre foram velados cuidadosamente, entregues exclusivamente aos iniciados preparados. O conhecimento transcendental não é negado arbitrariamente, mas protegido do olhar profano, porque cada verdade carrega também uma responsabilidade correspondente. A cortina dimensional, neste sentido, funciona tanto como um segredo cósmico quanto uma prova iniciática rigorosa. Rompê-la não depende apenas de curiosidade intelectual, mas de preparação espiritual genuína. É como abrir uma porta que jamais poderá ser fechada novamente. E é exatamente isso que milhares de almas vivenciarão quando a cortina se mover durante este setembro transformador. Uma abertura definitiva que mudará para sempre sua percepção da realidade. O que Blavatsky ensinava constantemente é que a função oculta da cortina é despertar através da limitação aparente, criando no ser humano o anseio profundo pelo invisível. Entre todos os meses existentes no calendário, setembro carrega um peso energético que não pode ser ignorado ou subestimado. Ele marca a transição natural das estações, estabelecendo o equilíbrio perfeito entre luz e escuridão, representando a dança cósmica do equinócio que ecoa profundamente em todas as tradições ancestrais. Não se trata apenas de um ponto astronômico comum, mas de um momento específico quando as energias universais se alinham perfeitamente, criando fendas dimensionais que atravessam múltiplas realidades. Blavatsky alertava constantemente que esses alinhamentos cósmicos não acontecem por mero acaso, mas representam convites conscientes, sinais de que o cosmos oferece regularmente oportunidades para o despertar coletivo. Civilizações antigas reconheciam setembro como um período de portais dimensionais ativos. Os antigos egípcios observavam cuidadosamente as estrelas para marcar o ciclo das colheitas espirituais. Os druidas celebravam ritualmente a colheita da alma, enquanto povos orientais contemplavam nesse período o retorno da harmonia cósmica universal. Todos, através de diferentes abordagens culturais, compreendiam intuitivamente que esse tempo não era comum ou ordinário. Para Blavatsky,
Setembro representava o período quando a corrente magnética da Terra se tornava extraordinariamente sensível, permitindo que mensagens e forças do invisível atravessassem a cortina com intensidade muito maior. Este marco cósmico não se manifesta apenas externamente, mas reflete profundamente no corpo físico e na alma. Durante setembro, inúmeras pessoas experimentam mudanças completamente inexplicáveis. Insônia persistente, sonhos extremamente lúcidos, emoções que emergem repentinamente, memórias esquecidas que retornam com clareza surpreendente. É como se o próprio universo estivesse sussurrando diretamente através do corpo humano. Blavatsky ensinava que a natureza e o espírito não estão separados, mas dançam harmoniosamente juntos em ciclos perfeitos. Por isso, quando setembro chega, não apenas a Terra se equilibra energeticamente, mas a alma também é convocada a alinhar-se com este movimento universal. O que transforma setembro num marco tão poderoso é o fato de representar simultaneamente um fim e um início. Ele encerra definitivamente o ciclo de crescimento exterior e abre conscientemente o caminho para o recolhimento interior, preparando o terreno fértil para o renascimento espiritual. É precisamente neste ponto de virada que a cortina se torna mais frágil, porque a própria natureza se encontra em transição completa. Quando a luz e a sombra se equilibram perfeitamente, o ser humano também se vê diante do espelho de si mesmo. É neste instante de balanço que milhares de almas recebem a oportunidade de atravessar para além da ilusão material. Blavatsky constantemente lembrava que o cosmos não age aleatoriamente, mas segue leis secretas que regem tanto o movimento das estrelas quanto o despertar das consciências individuais. Setembro representa, portanto, um lembrete poderoso de que estamos inseridos numa ordem maior que transcende completamente os calendários humanos. Quem compreende verdadeiramente este chamado percebe que não está simplesmente vivendo mais um mês, mas participando ativamente de um rito cósmico. É precisamente por isso que setembro atual não será igual aos anteriores. A cortina que se rompe este ano possui força para alcançar milhares de almas simultaneamente, inaugurando um ciclo irreversível. Helena Blavatsky não falava de setembro como um mês qualquer ou comum. Em seus escritos profundos, ela advertia que chegaria um tempo específico quando milhares de almas seriam tocadas simultaneamente por uma força que atravessaria completamente os limites da ilusão material. Para ela, o rompimento da cortina não seria um fenômeno externo visível, como uma catástrofe física ou sinais evidentes nos céus, mas uma revolução silenciosa acontecendo dentro da consciência humana. Este seria o início de um despertar coletivo que separaria definitivamente os que escutam o chamado dos que insistem em permanecer adormecidos. Sua advertência era cristalina. Quando esse momento chegasse, não haveria possibilidade de retorno. Blavatsky ensinava constantemente que a humanidade vive cercada por forças invisíveis que moldam pensamentos, emoções e destinos individuais. Com a cortina rompida, essas forças deixariam de ser sutis e passariam a ser sentidas de maneira direta e incontestável. Alguns reconheceriam nelas guias espirituais, inspirações divinas e sinais orientadores. Outros, dominados pelo medo ancestral, veriam apenas confusão e caos interno. Por isso, sua advertência não era apenas para esperar passivamente o evento, mas para se preparar espiritualmente com dedicação. O despertar virá inevitavelmente, dizia ela, mas somente aqueles que já cultivaram a chama interior conseguirão sustentar sua luz sem serem devorados pelas sombras emergentes. Esse aviso também carregava um tom de urgência espiritual. Blavatsky afirmava que a humanidade havia recebido incontáveis oportunidades evolutivas ao longo dos séculos, mas a cada ciclo desperdiçado, o peso do karma coletivo se tornava progressivamente maior. Setembro, para ela, simbolizava o tempo da colheita espiritual, o instante crucial quando cada alma colheria exatamente o que semeou durante suas existências. Assim, aqueles que viveram em busca sincera da verdade sentiriam o despertar como libertação absoluta, enquanto os que se apegaram à mentira e ao ego experimentariam o mesmo processo como uma revelação dolorosa. A cortina não poupa ninguém, apenas revela claramente o que já existe. Em suas palestras inspiradoras, Blavatsky descrevia sinais que antecederiam este rompimento dimensional. O aumento significativo de sonhos premonitórios,
A intensificação das crises mundiais, a sensação de que o tempo acelera e a inquietação generalizada das pessoas em busca de algo que não conseguem nomear adequadamente. Esses eram indícios claros de que a cortina começava a ceder gradualmente. Para ela, setembro funcionava como um portal fixo no grande relógio cósmico, um período quando a energia espiritual se tornava impossível de ignorar. Seu conselho era simples e simultaneamente extremamente desafiador. Olhe profundamente para dentro, porque a verdade virá exclusivamente de lá. Quando afirmamos que Blavatsky avisou sobre este fenômeno, não falamos de uma previsão vaga ou superstição sem fundamento. Falamos de um ensinamento enraizado em sua visão dos ciclos cósmicos, da interação entre humanidade e forças invisíveis e da lei imutável da evolução espiritual. A cortina que se rompe em setembro não representa um espetáculo para os olhos externos, mas uma convocação para os olhos internos. Seu aviso ainda ecoa. Milhares de almas serão despertas simultaneamente, mas apenas aquelas que compreenderem verdadeiramente o que está acontecendo conseguirão transformar essa revelação em caminho evolutivo e não em perdição. Quando a cortina se rompe, não é apenas o mundo exterior que muda, é o mundo interior que se transforma completamente. Blavatsky ensinava que dentro de cada ser humano existe uma memória ancestral adormecida, esperando pacientemente pelo momento exato para emergir à consciência. Em setembro, com as forças cósmicas em movimento harmonioso, essa memória se agita e começa a despertar gradualmente. Muitos sentirão como se estivessem se lembrando de algo que nunca aprenderam nesta existência atual, mas que sempre esteve gravado eternamente em sua alma. É a lembrança da verdadeira origem espiritual, a certeza íntima de que somos muito mais do que carne e tempo limitado. Este despertar não acontece de forma igual para todos os indivíduos, manifestando-se de acordo com a preparação individual. Em algumas almas, o despertar se manifesta como dons súbitos e inexplicáveis, sonhos extremamente lúcidos que trazem mensagens claras, visões que parecem atravessar o tempo linear, pressentimentos que se confirmam com precisão assustadora. Em outras consciências, o despertar surge como uma sensibilidade muito maior, desenvolvendo a capacidade de sentir as emoções alheias, de perceber a energia de ambientes, ou até de ouvir aquilo que não é dito em palavras. Blavatsky explicava que cada alma recebe exatamente o que está preparada para sustentar, nem mais, nem menos. É a sabedoria do cosmos atuando em perfeito silêncio. O despertar também ativa feridas emocionais antigas e profundas. Muitas almas sentirão dores emocionais completamente inexplicáveis, como se carregassem sofrimentos de outras existências passadas. Não representa castigo ou punição, mas purificação necessária. A cortina, ao se romper, permite que aquilo que estava escondido venha à tona para ser definitivamente curado. É por isso que tantos experimentarão noites de insônia prolongada, lágrimas sem motivo aparente ou memórias súbitas que parecem não pertencer a esta vida atual. Blavatsky alertava: não se deve fugir desse processo transformador, mas aceitá-lo como parte da grande revelação. É no encontro consciente com nossas sombras que a luz interior se fortalece progressivamente. Existe também o despertar da missão de vida. Quando a cortina se abre, muitos percebem que não podem mais viver da mesma forma anterior, presos a rotinas vazias e propósitos extremamente limitados. Surge uma vontade intensa de buscar o verdadeiro sentido existencial, de encontrar um caminho espiritual autêntico ou uma causa maior. Blavatsky afirmava que o despertar coletivo não acontece apenas para iluminar indivíduos isolados, mas para preparar guerreiros da consciência, almas que se unirão para transformar a humanidade. Esse chamado se torna completamente irresistível. O coração pulsa mais forte, a intuição guia os passos e a vida ganha uma direção que antes parecia inexistente. O mais impressionante, porém, é que esse despertar conecta as almas entre si através de uma rede invisível. Milhares ao redor do mundo sentirão ao mesmo tempo os mesmos sinais, como se uma rede invisível estivesse sendo ativada simultaneamente. Não importa a distância física, a cultura ou a língua, todos compartilharão a mesma vibração elevada. É o que Blavatsky chamava de corrente magnética universal. Em setembro, essa corrente se acende e une consciências que nunca se conheceram fisicamente, mas que sempre estiveram ligadas espiritualmente.
A cortina se rompe e o que desperta nas almas é a lembrança da unidade perdida. Somos fragmentos do mesmo fogo eterno buscando reencontrar-se. O rompimento da cortina não se manifesta exclusivamente em templos ou rituais ocultos elaborados. Ele se revela de forma silenciosa no cotidiano de cada pessoa comum. Blavatsky ensinava que a vida comum representa o palco onde o invisível deixa suas marcas mais evidentes e significativas. É no momento quando você sente um arrepio sem motivo aparente, no instante quando pensa em alguém e essa pessoa liga, no sonho que anuncia algo antes de acontecer fisicamente. Esses sinais, frequentemente desprezados como mera coincidência, são, na verdade, a prova de que a barreira entre os mundos já não é tão firme quanto anteriormente. Para quem vive verdadeiramente desperto, o cotidiano começa a se transformar em linguagem simbólica rica. As horas iguais no relógio, as palavras repetidas que surgem em conversas diferentes, os encontros inesperados que parecem escritos pelo próprio destino. Absolutamente nada disso é acaso fortuito. Blavatsky ensinava que o universo fala constantemente com aqueles que aprendem a escutar com o coração. Em setembro, essa comunicação se intensifica dramaticamente. É como se o invisível gritasse através de pequenos detalhes aparentemente insignificantes, tentando chamar a atenção da alma que, distraída, insiste em ver apenas a superfície das coisas. Quem observa atentamente, porém, enxerga a trama secreta por trás da vida. Mas não são apenas sinais sutis que se manifestam. Muitas pessoas notarão mudanças bruscas e significativas. Relacionamentos que terminam repentinamente, empregos que deixam de fazer sentido, lugares que já não transmitem paz interior. Essas rupturas não são falhas ou problemas, mas parte do processo de alinhamento espiritual. Quando a cortina se rompe, tudo o que é falso começa a se desfazer automaticamente, dando espaço para o verdadeiro florescer. Blavatsky dizia que setembro funciona como um espelho que não perdoa, mostra exatamente o que realmente somos e corta os fios que já não correspondem à nossa essência autêntica. Essa prova no cotidiano pode ser dolorosa, mas é também profundamente libertadora. Outro aspecto desse fenômeno é a amplificação da sensibilidade aos detalhes. O cheiro do ar parece diferente e mais significativo. O olhar para o céu desperta uma melancolia profunda e inexplicável. As músicas tocam a alma de maneira muito mais intensa. São pequenas mudanças, mas juntas revelam que o mundo não é mais o mesmo de antes. Muitos começarão a sentir presenças invisíveis, a perceber que não caminham sozinhos, que forças silenciosas acompanham cada passo dado. Blavatsky explicava que essa aproximação acontece porque, com a cortina rasgada, o contato com os planos sutis se torna inevitável e constante. O cotidiano passa a ser cenário de encontros invisíveis significativos. E é nesse cenário comum, no café da manhã, na caminhada, no simples olhar para uma árvore que milhares de pessoas perceberão. A cortina realmente se rompeu definitivamente. A vida já não cabe dentro da antiga normalidade limitada. Cada gesto, cada palavra, cada encontro traz a sensação de ser parte de algo infinitamente maior. Blavatsky dizia que essa é a maior prova possível. Não se trata de esperar grandes milagres espetaculares, mas de reconhecer os sinais sutis que revelam que o extraordinário já está entre nós, transformando silenciosamente cada momento ordinário em portal sagrado. Quando a cortina se rompe, não apenas a luz atravessa, mas também as sombras emergem para a superfície. Esse é o risco que Blavatsky sempre alertava com seriedade. O despertar não representa apenas revelação luminosa, mas também confronto necessário com aspectos sombrios. Muitas almas, ao se depararem com realidades além do visível, não encontrarão imediatamente paz, mas experimentarão medo profundo. Sonhos perturbadores, vozes internas conflitantes e visões desconfortáveis podem atormentar aqueles que não estavam adequadamente preparados. A abertura da cortina traz à tona não só o que é divino, mas também tudo o que estava escondido nas profundezas da alma humana. Blavatsky ensinava que o perigo maior não está nas forças externas, mas nas forças internas descontroladas. Quando a barreira se desfaz completamente, as pessoas podem ser consumidas por suas próprias sombras, projetando medos e desejos reprimidos. É nesse estado de vulnerabilidade que muitos buscam explicações rápidas, caindo em ilusões perigosas,
falsos guias espirituais ou crenças distorcidas. A cortina, ao se romper, não seleciona apenas os puros de coração. Ela expõe todos indiscriminadamente, revelando quem está verdadeiramente pronto e quem ainda vive em cativeiro interior. O despertar para alguns pode ser o início da libertação, para outros um mergulho em confusão prolongada. Esse perigo também se manifesta em crises emocionais e mentais significativas. Pessoas podem sentir-se completamente deslocadas, perder o senso de identidade ou acreditar que estão enlouquecendo gradualmente. O que na verdade acontece é uma desconstrução do ego falso criado ao longo dos anos para se adaptar ao mundo material. Sem a cortina protetora, as máscaras sociais não se sustentam e o verdadeiro rosto da alma começa a aparecer. Blavatsky advertia: quem não estiver pronto para olhar corajosamente para si mesmo, fugirá aterrorizado daquilo que encontrará. Esse é o maior risco, não suportar a própria verdade revelada. Além disso, existe o risco de manipulação por entidades negativas. Forças invisíveis, conscientes da fragilidade de muitos durante esse processo, podem se aproximar com intenções enganosas. Aparições, mensagens e intuições podem não vir todas da luz, mas de entidades que se alimentam da confusão humana. Blavatsky relatava que o plano astral é uma região perigosa, povoada tanto por guias benevolentes quanto por impostores espirituais. Com a cortina rasgada, a humanidade entra em contato direto com esse campo, sem filtros protetivos. A diferença estará na capacidade de discernir, reconhecer o que eleva e o que aprisiona a consciência. Por isso, o perigo do rompimento não deve ser ignorado ou minimizado. Setembro será para muitos um portal de luz transformadora, mas para outros um abismo de incertezas profundas. A cortina que protege também esconde, e quando cai, tudo se mostra simultaneamente. A beleza e o terror, a verdade e a ilusão, o sagrado e o profano. O alerta de Blavatsky era cristalino. Apenas aqueles que fortalecem sua chama interior conseguem atravessar sem se perder no caminho. O risco não é a cortina se romper inevitavelmente. O risco é não estar adequadamente preparado para o que ela revelará. E essa é a prova que milhares de almas enfrentarão quando o chamado de setembro ecoar sobre a terra transformada. Nem todas as almas ouvirão o chamado com a mesma intensidade ou clareza. Blavatsky ensinava que o rompimento da cortina não se dirige à humanidade inteira de forma igual, mas alcança principalmente aqueles que já carregam dentro de si uma centelha desperta. São homens e mulheres que sempre sentiram que não pertenciam totalmente a este mundo material, que buscavam respostas além da rotina comum, que carregavam uma inquietação que nunca pôde ser silenciada completamente. Para essas almas sensíveis, setembro será como o estalar de um sino antigo, ressoando em seu interior e confirmando que sua sensação de diferença sempre teve um propósito elevado. Esses chamados não recaem sobre os poderosos do mundo, nem sobre os que vivem exclusivamente pela matéria e poder. Eles tocam os corações humildes, os que aprenderam a escutar o silêncio, os que mesmo sem conhecer os mistérios profundos, sempre respeitaram o invisível. Blavatsky afirmava que as energias cósmicas não se guiam por títulos, cargos ou aparências sociais, mas pela vibração autêntica do espírito. É por isso que tantas vezes o chamado desperta em pessoas comuns que repentinamente percebem dons inesperados ou clareza incomum. São aqueles que, por dentro, já estavam prontos para atravessar a cortina dimensional. Existem também os que vivem em conflito interior, mas carregam dentro de si uma busca autêntica pela verdade. Mesmo os que erraram ou se perderam podem ser chamados, desde que ainda mantenham viva a fagulha do desejo pela verdade espiritual. Blavatsky dizia que o universo não desperta apenas os santos, mas também os que, cansados da ilusão, estão prontos para mudar radicalmente. Esses experimentarão setembro como uma força avassaladora, capaz de quebrar resistências internas e levá-los a questionar tudo o que antes acreditavam ser verdade. O chamado é, ao mesmo tempo, convite amoroso e provação rigorosa. Outro grupo de almas especialmente sensíveis são aquelas que já viveram iniciações em outras vidas passadas. Muitas vezes, essas pessoas sentem uma estranha familiaridade com símbolos sagrados, textos antigos ou práticas espirituais, mesmo sem nunca os ter estudado nesta existência atual.
Setembro para elas atua como um gatilho de lembrança ancestral. De repente, sonhos revelam templos antigos, vozes interiores recitam mantras esquecidos e visões trazem paisagens que pertencem a épocas distantes. São as almas que carregam memórias ocultas, esperando pelo momento exato para despertar completamente. E agora o tempo chegou finalmente. O chamado, porém, não é apenas individual e isolado. Ele age como uma rede energética, conectando milhares de almas espalhadas pelo mundo, unindo-as numa frequência comum elevada. Blavatsky dizia que esses despertos formam uma corrente magnética invisível que fortalece cada um mesmo sem que eles se conheçam fisicamente. Assim, em setembro, pessoas de diferentes culturas, línguas e caminhos sentirão o mesmo impulso interior, como se estivessem sendo convocadas para uma missão coletiva. São esses os que estão sendo chamados, aqueles que carregam em si o pressentimento de que sua vida tem um propósito maior do que aquilo que os olhos veem na superfície. Blavatsky ensinava que a cortina não é apenas uma barreira, mas também um portal vigiado cuidadosamente. Ao longo das eras, seres invisíveis, chamados em diferentes tradições de guardiões, sentinelas ou vigilantes, foram designados para proteger a fronteira entre os mundos. Eles não impedem o despertar, mas testam a pureza da intenção de quem se aproxima do limiar. São forças que verificam se a alma está verdadeiramente preparada para atravessar, se é guiada pela busca sincera ou pela mera curiosidade superficial. A cortina, segundo Blavatsky, nunca se rompe sem que esses guardiões estejam presentes, observando cada movimento silencioso da consciência. Esses guardiões não são uniformes em sua natureza. Alguns pertencem às hierarquias da luz, zelando para que apenas o que eleva se manifeste. Outros, porém, agem como espelhos sombrios, confrontando o buscador com suas próprias fraquezas e limitações. Por isso, ao romper-se a cortina, muitos não encontram apenas a revelação luminosa, mas também o peso de seus medos mais profundos. Blavatsky ensinava que esses encontros não são punição, mas provas necessárias para o crescimento. Somente quem consegue olhar para as próprias sombras sem se perder pode receber os segredos do outro lado. O guardião, assim, é ao mesmo tempo mestre e juiz rigoroso. Na visão mística, esses seres se manifestam de formas diversas. Em sonhos, como figuras enigmáticas que perguntam ou desafiam, em meditações como presenças intensas que cercam o buscador, ou até no cotidiano, por meio de pessoas e situações que parecem testar paciência, compaixão e coragem. Blavatsky dizia que nada é acaso fortuito. Cada encontro traz em si a marca de um guardião que coloca a alma diante da sua verdade mais profunda. Aqueles que fogem ou cedem ao medo permanecem presos ao lado material, aqueles que permanecem firmes, porém, atravessam o portal dimensional. Com o rompimento coletivo da cortina em setembro, os guardiões atuam em escala muito maior. Isso significa que milhares de pessoas, ao mesmo tempo, sentirão suas provas internas se intensificarem dramaticamente. Alguns enfrentarão pesadelos perturbadores. Outros serão provocados em relacionamentos. Outros ainda verão desafios surgirem repentinamente em sua vida cotidiana. É a forma que o invisível encontra de selecionar e fortalecer aqueles que foram verdadeiramente chamados. Blavatsky lembrava constantemente: não há passagem sem teste rigoroso. Não há revelação sem confronto necessário. Os guardiões estão sempre atentos, garantindo que a travessia seja real e não apenas fantasia escapista. Mas há também um aspecto de misericórdia nesses guardiões espirituais. Para aqueles que demonstram fé, humildade e sinceridade, eles se revelam como guias protetores, oferecendo proteção e inspiração. São forças que sussurram conselhos em momentos de dúvida, que fortalecem a alma quando ela pensa em desistir, que iluminam o caminho quando tudo parece escuro. A cortina se rompe, mas não estamos sozinhos nesta jornada. Sempre houve sentinelas guardando o limiar, garantindo que apenas os que verdadeiramente desejam a luz consigam atravessar com segurança. O rompimento da cortina em setembro não é apenas um fenômeno individual, mas um acontecimento coletivo de proporções profundas e transformadoras. Blavatsky ensinava que quando milhares de almas despertam ao mesmo tempo, a vibração do planeta inteiro se transforma completamente. Cada consciência que se abre à luz
libera ondas de energia que se espalham pela rede invisível que conecta todos os seres. Isso altera o campo magnético da Terra, muda o fluxo das emoções coletivas e influencia até mesmo a maneira como as sociedades organizam suas prioridades fundamentais. Setembro é, portanto, mais do que um portal, é um divisor de eras históricas. O impacto desse despertar coletivo será sentido em várias áreas da vida humana contemporânea. Governos enfrentarão maior resistência às mentiras e manipulações porque a intuição popular se torna muito mais aguçada. Religiões tradicionais verão fiéis questionarem dogmas estabelecidos, buscando experiências diretas com o divino em vez de intermediários institucionais. Até a ciência, ainda que relutante, começará a ser pressionada por fenômenos que não consegue explicar adequadamente. Blavatsky dizia que a cortina, ao se romper, não liberta apenas o indivíduo, ela expõe também as estruturas da humanidade, revelando onde há verdade autêntica e onde há apenas ilusão sustentada pelo medo coletivo. Esse processo, no entanto, não será pacífico ou tranquilo. A humanidade despertando em massa também significa abalos em sistemas que se mantinham estáveis há séculos inteiros. Conflitos sociais podem emergir com mais força, porque as pessoas não aceitarão mais viver aprisionadas em correntes invisíveis de controle. O que antes era tolerado passará a ser rejeitado categoricamente. Blavatsky advertia que toda revelação traz consigo uma crise correspondente. Para que o novo nasça, o velho precisa ruir inevitavelmente. Setembro, então, pode marcar não apenas o despertar das almas, mas também o início de uma transformação dolorosa nas estruturas coletivas. Mas, ao mesmo tempo, esse despertar abre a possibilidade de um salto evolutivo extraordinário. A humanidade, ao perceber que não está isolada nem perdida, mas conectada a uma ordem maior, pode começar a construir uma nova civilização baseada em princípios espirituais mais elevados. A compaixão, a solidariedade e a busca pelo sentido substituiriam a competição e o egoísmo como forças dominantes na sociedade. Blavatsky acreditava que esse seria o maior legado da cortina rompida, não apenas libertar indivíduos, mas plantar as sementes de uma nova humanidade, capaz de refletir mais fielmente a luz que a criou originalmente. Portanto, o que acontece em setembro não deve ser visto apenas como um evento místico para poucos escolhidos, mas como um marco que afetará a todos direta ou indiretamente. Mesmo aqueles que não compreendem o que está acontecendo, sentirão os efeitos na atmosfera de suas vidas cotidianas. O mundo já não será o mesmo, porque milhares de almas despertas irradiam uma energia impossível de ser contida ou ignorada. Blavatsky dizia: quando o despertar coletivo começa, o destino da humanidade já foi selado definitivamente. Setembro, então, não é apenas o mês do rompimento da cortina, mas o início de uma nova página na história evolutiva da Terra. Quando a cortina começa a se rasgar, a alma não precisa de explicações externas para perceber esta transformação. Ela simplesmente sente com toda a intensidade. Blavatsky dizia que os sinais mais claros não vêm de fora, mas de dentro, como se algo estivesse pressionando suavemente o coração, pedindo para ser reconhecido com amor. Um dos primeiros indícios é a intensificação dos sonhos, mais vívidos, mais simbólicos, mais difíceis de ignorar completamente. É como se durante o sono a alma atravessasse a fenda da cortina e trouxesse de volta fragmentos preciosos de outras realidades. Esses sonhos não são apenas fantasias, mas mensagens codificadas, convites ao despertar consciente. Outro sinal poderoso é a sensação de tempo acelerado de forma inexplicável. Muitos começam a sentir que os dias passam rápido demais, como se as horas escorressem pelas mãos sem controle. Esse fenômeno não é apenas psicológico, mas energético e real. Blavatsky afirmava que quando a cortina se rompe, o contato entre os planos aumenta e a consciência experimenta múltiplas camadas do tempo de uma só vez. Essa percepção gera ansiedade em alguns e entusiasmo em outros, mas sempre aponta para a mesma realidade. O mundo visível já não é o único em jogo e a alma percebe que está tocando outras dimensões sutis. A sensibilidade também se torna muito mais intensa e refinada. Lugares que antes pareciam comuns passam a causar desconforto inexplicável, enquanto outros transmitem paz profunda e inexplicável. Pessoas que carregam energias densas se tornam difíceis de suportar,
e aquelas que vibram em sintonia parecem trazer alívio imediato. É como se o coração tivesse ganhado um novo sentido, a capacidade de discernir vibrações energéticas. Blavatsky explicava que esse é um dos sinais mais claros de que a cortina se moveu definitivamente. A alma começa a enxergar a verdade oculta nas coisas simples, sem necessidade de provas externas ou explicações racionais complexas. Outro sinal comum é o surgimento de emoções aparentemente sem causa específica. De repente, lágrimas escorrem sem motivo ou uma onda de alegria surge no meio de uma rotina banal. Esses movimentos internos não são aleatórios, são memórias da alma aflorando quando a cortina se abre gradualmente. O inconsciente traz à superfície sentimentos de outras vidas, lições esquecidas, dores guardadas há muito tempo. Para Blavatsky, esse processo é parte da purificação necessária. Só pode atravessar a cortina quem está disposto a limpar os resquícios do passado. Cada lágrima, cada emoção súbita é, na verdade, um rito silencioso de cura profunda. E talvez o sinal mais marcante é a vontade irresistível de mudar completamente. Pessoas sentem que não podem mais permanecer em empregos, relacionamentos ou rotinas que antes toleravam perfeitamente. Surge um impulso interior para buscar novos caminhos, estudar mistérios espirituais, aproximar-se da espiritualidade autêntica. Blavatsky dizia que esse desejo é o verdadeiro chamado da alma. Quando a alma reconhece que não pode mais viver na ilusão material, o universo abre a porta para que ela atravesse para a realidade. Assim, se você reconhece esses sinais em si, saiba que a cortina já está se rompendo. Setembro não é apenas um mês no calendário, é o despertar que pulsa dentro de você com força crescente. A cortina se rompe em setembro, e com ela uma nova etapa da história espiritual da humanidade começa definitivamente. Blavatsky dizia que esse rompimento não é o fim de nada, mas o início de tudo que realmente importa. Para milhares de almas, o despertar será como abrir os olhos após um longo sono, confuso, intenso, mas irresistivelmente libertador. A diferença agora está na resposta individual. Porque não basta sentir o chamado, é preciso escolher conscientemente o que fazer com ele. O destino não se impõe automaticamente. Ele se constrói com cada decisão tomada à luz da consciência que desperta progressivamente. Aqueles que respondem corajosamente ao chamado descobrirão que não estão sozinhos nesta jornada. Sentirão uma rede invisível sustentando-os, uma corrente de almas vibrando na mesma frequência elevada. Esse é o verdadeiro sentido do despertar coletivo. Não criar iluminados isolados, mas formar uma comunidade invisível, unida pela vibração da verdade espiritual. Blavatsky lembrava que quando o coração se abre, ele encontra outros corações abertos, mesmo que nunca tenham se encontrado fisicamente antes. Setembro, portanto, será lembrado como o tempo quando milhares de almas se reconheceram, como se sempre tivessem caminhado juntas nesta jornada evolutiva. Mas também é verdade que nem todos responderão positivamente ao chamado. Muitos sentirão o chamado, mas se esconderão no medo, nas distrações e nos vícios do mundo material. Para esses, o rompimento da cortina será apenas confusão e dor desnecessária, porque a luz que não é acolhida se torna peso insuportável. Blavatsky dizia que o universo não força ninguém a despertar, mas também não espera eternamente por uma resposta. Almas que recusam a travessia permanecem presas à ilusão, enquanto o rio da evolução segue seu curso natural. E é esse fluxo que mais cedo ou mais tarde arrastará até os mais resistentes rumo à verdade inevitável. Por isso, este é o momento crucial de escolher conscientemente. Você que escutou estas palavras, você que sente algo vibrar dentro de si, precisa compreender completamente. Setembro não é um acaso, não é apenas mais um mês comum. É um portal aberto diante de seus olhos espirituais. Se decidir atravessar, a jornada não será fácil, mas será verdadeira e transformadora. Se recusar, nada mais será como antes, porque já terá visto demais para voltar a dormir em paz completa. Esse é o destino dos que se aproximam da cortina. Ou atravessam corajosamente, ou vivem a inquietação de saber que ficaram para trás. E para selar essa escolha sagrada, Blavatsky ensinava que é preciso declarar ao universo a decisão de despertar conscientemente. Por isso, deixe nos comentários a frase "Eu desperto agora". Não escreva apenas com os dedos, escreva com a alma inteira.
Ao fazê-lo, você ativa uma frequência invisível, conecta-se a essa rede de consciências e proclama que está pronto para atravessar. Este é o pacto silencioso entre você e o cosmos infinito. Setembro já abriu a porta dimensional. A cortina se rompeu definitivamente. E agora o destino dos que respondem será o de caminhar juntos rumo à luz que sempre esteve esperando além da ilusão material.